tarde, amigos e amigas que estão neste momento a assistir a este vídeo e para quem tenho todo o gosto em ter criado este canal, Francis Music Den. Se ainda não o subscreveram, eu convido-vos, meninos e meninas, a subscreverem, pois assim poderão saber em primeira mão quando eu venho aqui publicar vídeos. E possam também acompanhar-me de uma forma mais próxima nesta minha jornada. E eu encaro este canal exatamente como uma jornada e peço que vocês também o encarem assim, porque ainda estou a aprender como gravar vídeos, como criar vídeos, como publicar vídeos e tudo isto leva o seu tempo. Vocês certamente que irão assistir a melhorias. Portanto, é um processo, não é? Encarem-no como tal e vamos em frente. Para quem não é de Portugal e, portanto, não entende a língua portuguesa, eu criei... Bom, fui às definições, no fundo, e criei um sistema de legendagem e tradução dos vídeos, de forma a que quem não está em Portugal, quem não percebe o inglês, possa assim compreender do que se trata, do que os vídeos tratam, perdão, do que os vídeos tratam e poder assim também acompanhar-me aqui no canal. Portanto, todos estes vídeos têm o título em inglês, a respectiva descrição em inglês e também, naturalmente, a legendagem. Portanto, basta vocês selecionarem nas vossas definições o que precisam e têm acesso ao que eu vou partilhando e mostrando aqui. Ok? E aqui, neste canal, Francis Music Den, fala-se de colecionismo. E partilham-se histórias sobre a minha coleção de discos. Possivelmente será muito semelhante à vossa e que atualmente vai uns 3.000 títulos, cerca de 3.000 títulos, ou muito próximo disso. O vídeo de hoje mostra-nos o primeiro CD da minha coleção. Já vos mostrei o primeiro disco, em vinil, e cabe hoje a vez do CD. Ok? Portanto, vou transportar-nos, a mim e a vocês também, para o ano de 1988. Ok? Portanto, façamos então uma breve viagem no tempo para uma época em que eu ainda não tinha qualquer leitor de CDs, nem forma de os reproduzir. Como vos transmiti no vídeo de estreia, eu vejo os obstáculos como dificuldades temporárias, não os encarando como problemas, mas antes como desafios. Ou seja, não é por eu não ter naquela época, um leitor de discos compactos, um leitor de CDs, que eu iria deixar de ter discos nesse formato, não é? Até porque eles estavam já a ser editados no mercado de forma massiva. E mais, os discos eram publicamente assumidos como tendo não só melhor qualidade, como também uma maior durabilidade. Eu não sei se
Se vocês se lembram de ver na televisão, naquela época, campanhas publicitárias em torno dos CDs, numa estratégia de marketing tremenda e como eu nunca tinha visto até então. Mas agora que fui buscar esse assunto, recordo-me perfeitamente de ter visto esses anúncios publicitários. Bem, eu não pretendo entrar nessa diatribe, pois o tempo veio provar que alguns desses aspectos não eram verdade e além de mais, tratam-se de opiniões, possivelmente divergentes, e as quais não fazem parte do âmbito deste canal. Pretende-se tratar de música, pretendo criar uma network de amigos e não de inimigos. Deixem-me para já apresentar-vos o disco de hoje. Aqui nas imagens seguintes. Reconhecem? Acredito que muitos de vocês o tenham, pois é um disco incontornável. Trata-se de Rattle and Dum, da banda U2. Olha, sabem como é que os espanhóis pronunciam? O DOS, o que quer dizer dois em português e two em inglês. E este disco recebeu com sentimentos mistos, surpresa e alegria, mas também tristeza e decepção, tudo junto e misturado. E aqui estou já a levantar um pouco o véu da história, dizendo-vos que recebi, exato, não é? Recebi o disco como presente de aniversário. E vamos então à história, confidenciando-vos que durante alguns anos os U2 estiveram no topo das minhas preferências musicais. Vou falar-vos hoje apenas deste disco, Rattle and Hum, pois os outros ficarão para outros vídeos, outros vlogs, para outras ocasiões. Temos muito tempo para isto e não pretendo aborrecer-vos de uma vez só, mas sim criar entretenimento. E um pormenor. Dado que por uma questão de direitos de autor, o YouTube possivelmente não me deixa passar música aqui, vocês poderão acompanhar-me pelo Instagram, que lá, através do Reels, eu poderei partilhar até 3 minutos de música, o que é suficiente para partilhar algum som referente aos discos que trago aqui para Francis Music Den. Procurem-me por Francisco underscore Giraldes. Eu vou deixar aqui no vídeo, na imagem. E conectem-se também comigo por lá, que eu terei todo o gosto. Eu deixo aqui, como já digo, o hashtag, enfim, o meu nome. Olá, como é que se chama? Olá, como se chama? Arroba Francisco underscore Giraldes. Ok? Pois bem, como vos disse há pouco, eu recebi este disco com sentimentos mistos de surpresa e alegria e também decepção e tristeza. Alegria porque sempre gostei de receber presentes, não é? E penso que nisso somos todos iguais. Estou certo ou errado? Este disco foi
presente de aniversário do irmão do meu pai, que, que o trouxe de Inglaterra a quando de uma das suas deslocações a esse país. E estávamos, portanto, a 24 de dezembro de 1988. No dia seguinte, seria dia de Natal e iria receber outros discos, como terei a oportunidade de vos contar num outro vlog. Por isso, não deixem de me acompanhar, ok? Eu costumava pedir ao meu tio que me trouxesse discos sempre que fazia deslocações ao estrangeiro e, sobretudo, à Inglaterra, acabando por me oferecer esses discos. Eu tinha já um interesse em ter discos, mas sem que isso se tornasse ainda na prática de colecionismo. E se vocês viram e ouviram a minha história, contada sobretudo no vídeo de estreia deste canal, saberão já que eu comecei a dar atenção à música a partir de 1983, 1984. Portanto, alguns anos antes deste Rattle and Dum entrar na minha coleção. A surpresa vem do facto de eu não estar à espera de receber este disco e muito menos como presente de aniversário. Já que na lista de discos de interesse que eu tinha entregue ao meu tio umas semanas antes, para que dentre os vários itens que constassem nessa lista, que constavam nessa lista, ele pudesse escolher o que quisesse e o que pudesse. O Rattle and Dum não constava. Até porque eu não sabia, ou eu desconhecia, que já tinha saído, entretanto, para o mercado. Contudo, eu tinha já um EP, um 12 polegadas, retirado deste disco. E que irei mostrar-vos num outro vlog. Por isso, quando, nesse aniversário de 1988, eu recebo das mãos do meu tio um pequeno embrulho num saquinho das lojas HMV, His Master Voice. Penso que vocês, se forem mais velhos, lembrar-se-ão dessa rede. Ela já não existe mais. E constatei que era um CD. Eu fiquei estarrecido. E fiquei estarrecido porque estava diante de uma enorme dificuldade ou obstáculo, que era o facto de eu não ter forma de reproduzir o disco, o CD, colocando a tocar. Os leitores de CDs eram ainda particularmente caros naquele tempo, não estando ao alcance da minha carteira, e eu não tinha coragem de pedir aos meus pais que comprassem um aparelho para o menino aqui poder tocar apenas um único disco. Além disso, eu tinha acabado de entrar para a faculdade, passando a estudar fora de casa, e o que representaria um encargo adicional para os meus pais. Entretanto, eu já tinha um sistema de reprodução de som da marca Sony, mas ainda sem leitor de CD. Este sistema era composto por giradiscos, amplificador, sintonizador, um deck de cassetes e colunas, e tinha sido presente de Natal do meu pai no ano anterior. Pelo que não havia a menor condição, para mim, de pedir-lhe que tivesse mais uma despesa. Que ele ainda por cima considerava ser um luxo.
algo supérfluo, portanto, que era a música. Assim, e muito agradecido pelo disco que me foi oferecido, eu guardei sem saber ainda muito bem o que fazer com ele. Lembrei-me, contudo, que o meu vizinho que morava no apartamento por baixo de mim, portanto, eu moro no sexto andar, ele seria o piso 5, e com quem eu cresci junto, apesar de ser 2 anos mais novo do que eu, mas frequentávamos a casa um do outro, porque os pais dele, o pai e a mãe, eram amigos de infância da minha mãe. E lembrei-me que o pai dele já tinha trazido dos Estados Unidos um dos primeiros leitores de CD da marca Sony. Era um daqueles do género Discman, portanto, com um nível de portabilidade bastante grande e dimensões também bastante reduzidas. Portanto, eu poderia muito bem ouvir este meu disco em casa dele, quando eu quisesse ou pudesse até ter condições de adquirir um leitor de CD. E eis aqui então, muito rapidamente, uma outra pequena história que faz todo o sentido contar-vos, pois ela levou-me, a tal como em outras ocasiões, a definir, a estabelecer o objetivo de juntar dinheiro para comprar um leitor de CDs. É que quando ouvi o Rattle and Hum pela primeira vez, portanto em casa do meu vizinho, percebi que se passava algo com o disco e que me deixou extremamente triste e aflito até, ou preocupado pelo menos. É que o disco não passava do minuto inicial da primeira faixa, que é o Helter Skelter. E a música como que dava saltos, entendem? Eu pensava se o disco estaria riscado, se estaria danificado. Era, eu não conseguia perceber nada, não é? Porque como é que seria possível qualquer dano, atendendo a que não existe contacto entre a lente, entre o laser, melhor dizendo, e as pistas do disco, já que se tratava de um formato digital. Portanto, eu não sabia e não percebia nada. A única, a única coisa que sabia é que não poderia ouvir o disco em condições. Como eu não percebia nada de tecnologia e muito menos de tecnologia digital, eu não sabia identificar o problema e muito menos intervir no que quer que fosse, porque o aparelho não era meu. E ainda mais aborrecido e triste fiquei ao perceber que o meu CD, o único que eu tinha, era o único que não era lido por aquele aparelho do meu vizinho, não é? Já que os dele, estou a recordar-me de alguns discos de música clássica, alguns CDs de música clássica, o Communiqué e o Love Over Gold dos Dire Straits, esses passavam todos sem qualquer falha, sem qualquer problema. Portanto, não havia outra possibilidade que não fosse de guardar o CD e, sei lá, esquecer-me dele e sem que alguma alternativa me ocorresse, me passasse pela cabeça. Pois também não queria desfazer-me de um disco que me foi oferecido como presente. Ainda para mais, tratava-se do meu primeiro CD, não é? Mesmo nessa condição, tinha para mim um enorme valor estimativo. Eu só adquiri um leitor de CDs em 1991. Vejam bem. Eu estive, portanto, vários anos sem ouvir este CD ou até outros que, entretanto,
fui adquirindo e que também, naturalmente, irei falar e mostrar-vos noutros vlogs. E lembro-me também que um dos meus primos se propôs a trocar comigo o CD pela respectiva edição em vinil que ele tinha. Mas como dispunha já de um leitor de CDs, ele não se importava de fazer a troca. E isso iria beneficiar-nos aos dois. Mas eu não aceitei essa proposta, pois não pretendia desfazer-me de algo que, para além de ser um presente ou oferta, pudesse um dia causar algum aborrecimento e mal-estar por não ter algo em condições. Manias, não é? Mas eu sou assim mesmo. Se um disco entra na minha coleção, não sai mais. Bom, a não ser que. Mas isso será matéria para um outro vlog. Eu nunca disse ao meu primo, portanto, que o disco estava defeituoso. Assim mesmo, entre aspas. Porque foi a minha percepção durante todo esse tempo. E vamos já chegar a essa parte. Claro que quando eu adquiri o meu primeiro leitor de CDs, era um Sony M51, em 1991, portanto, e pus o Rattle Dum a tocar, portanto, o meu primeiro CD, ele passou sem qualquer falha e sem qualquer problema. Isto depois de eu ter limpo, sobretudo das dedadas. E sobre estes procedimentos e cuidados, irei fazer um vídeo propositadamente, pois lá por termos um disco num formato supostamente mais resistente, existem cuidados obrigatórios a ter. Sob pena de danificarmos um mecanismo que é sensível, não é? Um mecanismo de leitura, que é uma peça muito sensível. E eu posso garantir-vos que o policarbonato, a película de policarbonato que reveste a superfície dos discos compactos, não é eterna. Bom, voltando aqui ao disco, que é o que nos interessa, e quem o tem ou conhece esta obra, sabe que é composto por faixas de estúdio e algumas captadas nos espetáculos da banda na sua digressão anterior pelos Estados Unidos. Está extraordinariamente bem gravado, com um som muitíssimo bom, de altíssimo nível, seja nas músicas live ou nas de estúdio. Tem covers, duetos e participações especiais, tornando-o assim num disco imperdível. As minhas músicas preferidas talvez não sejam as mais conhecidas deste disco, mas sim, sem dúvida, as mais sombrias, melancólicas e de certa forma, as mais negras. São elas Desire, Hawk Moon 269, Love Rescue Me, com o Bob Dylan, e a última, All I Want Is You. Termino o vídeo de hoje com duas perguntas para vocês. Quem de vocês tem este disco? E se quiserem escrever nos comentários, sejam livres de o fazer, ok? E quais são as vossas músicas preferidas? No meu exemplar, eu ainda tenho, inclusivamente, o preço marcado na parte de trás da caixa. Como poderão ver. Embora a etiqueta esteja já
um pouco gasta pelo tempo. Trata-se de um disco que atualmente não dou mais a mesma atenção que dava, atendendo a que as minhas preferências musicais se alteraram. Mas houve um dia em que este disco fez parte dessas preferências. Espero que tenham gostado deste vídeo e, se assim for, manifestem colocando um like aqui por baixo. Gostaria também, pela minha parte, que possam interessar-se por este canal para poder dar-vos conta de toda a minha jornada como colecionador de discos. Por isso, vos incentivo a subscrevê-lo, ajudando-me também a fazer ainda mais e melhor. Porque música é cultura. E colecionar uma arte. Uma nobre arte. Convém dizer desde já. O meu primeiro CD, U2, Rattle and Dum. Foi o vídeo de hoje. Até ao próximo vídeo, amigos e amigas. Cuidem-se e boas audições.